Tempo, né? De voltar e ver se 2022 começa, né? Tá difícil de começar o ano. Próximo fim de semana aí já tem o período do recesso do carnaval. Mas vamos ver se 2022 começa e nossas atividades, as atividades aqui me propus a realizar com os irmãos também, né? Nós vamos ficar de pé nesse momento e vamos abrir um texto que está em Efésios capítulo 6. Um texto que nós não vamos expor nesse momento, mas que agora eu o leio com os irmãos para anunciar o tema. Nós vamos voltar para esse texto para nos debruçar sobre ele com mais cuidado e vendo seus pormenores, mas por ora eu o cito a fim de anunciar o tema novo e peço já licença aos meus irmãos para só retomá-lo em momento oportuno. Efésios capítulo 6, versículo 4, o texto diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou ler de novo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã. Nós podemos te servir nela. Tu nos reuniste nesta manhã para que te sejamos úteis ao louvor da tua glória, para a edificação da igreja, mas em última instância, Senhor, a fim de que a tua graça seja exaltada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos. Meus irmãos, nós estamos tratando sobre o que tenho chamado de temas sensíveis. Eu tenho chamado esses temas selecionados, escolhidos, de temas sensíveis porque eles tangenciam interesses do Estado, ao mesmo tempo em que eles são caros para a fé cristã. Eu diria que eles são temas fronteiriços, são temas da fronteira. Sempre foram objeto de atenção especial da igreja e, mais recentemente, e eu diria que de maneira crescente, têm se tornado temas de interesse do Estado. Eu começo a tratar hoje sobre criação de filhos. Vejam se os meus irmãos não perdem esses momentos. Porque eu diria que dentre esses temas sensíveis, dificilmente há um que nos seja mais importante do que este no presente momento. Eu começo a tratar hoje sobre criação de filhos, é um tema de primeiríssima grandeza para a igreja e sobre o qual o Estado tem empreendido um avanço sem precedentes na história moderna. O Estado está cada vez mais interessado em criar nossos filhos. Apenas para ilustrar o ponto, a revista Oeste noticiou recentemente que o Canadá criminalizou a conduta de pais e filhos que vierem a reprimir a identidade de gênero de uma pessoa não cisgênero. Cisgênero de cisgeneridade. A pessoa cisgênero é aquela que se percebe com o gênero correspondente àquele que recebeu do nascimento. A pessoa não cisgênero é aquela que não se percebe com o gênero
correspondente àquele recebido com o nascimento. Então, o Canadá criminalizou a conduta dos pais que vierem a reprimir a identidade de uma pessoa que não se percebe com o gênero correspondente ao sexo biológico. A repressão criminalizada no Canadá é a feita contra a expressão de gênero que não esteja em conformidade com o sexo designado de uma pessoa quando ela nasce. Então, imaginemos a atitude de um pai ou de uma mãe em não permitir que seu filho criança, um menino, use vestido ou adote um nome social feminino. Isso hoje, no Canadá, corresponde ao crime de repressão da identidade de gênero. Quero saber se vocês estão me entendendo. Dá para perceber como? Deixa eu me fazer entender, né? Um crime foi feito, uma conduta criminosa foi colocada na lei penal. A conduta criminosa, quer dizer, aquele que praticar esse tipo de coisa comete novo crime agora no Canadá, e esta prática consiste em reprimir a expressão de autopercepção de gênero diferente do sexo biológico. Trocando em miúdos aqui. O pai e a mãe, um ou outro, ou os dois, não aceitam a conduta de uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, que é menino, mas que quer se vestir como menina. E os pais não aceitam isso, não permitem. Veja, essa atitude é considerada criminosa hoje no Canadá. Vocês entenderam? Ficou mais simples agora, eu acho. Bom, em nossa jornada sobre criação de filhos, nós vamos, antes de dizer o que a palavra de Deus ensina a respeito, nós queremos entender o cenário. E eu quero que os meus irmãos prestem atenção nisso. Eu vou gastar 2 domingos com isso, tentando mostrar para vocês o cenário em volta. O cristão, ele precisa fazer 2 coisas. Ele precisa observar o mundo e observar a Bíblia. Vê se você entende isso. Ele precisa conhecer o mundo em volta, os desafios que o cercam, e avaliar todas essas coisas com a lente da Escritura, perguntando sempre: eu entendi. O mundo quer isso de mim. E o que a Bíblia quer de mim? Então, não é possível ser cristão atento sem também colocar um olho no contexto que nos cerca. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Então, eu quero pedir uma licença aqui, porque hoje e no próximo encontro eu não vou fazer um estudo bíblico sobre criação de filhos ainda. O que eu quero é que vocês entendam exatamente qual é o contexto em que nós estamos inseridos, em que fase da história nós nos encontramos, porque é somente dessa maneira que nós vamos conhecer o tamanho do desafio. Muito bem. Então, para começo de conversa, eu quero colocar exatamente isto. O que dizem as leis a respeito? E eu vou começar tratando do que dizem os tratados internacionais a que o Brasil está submetido, porque os tratados internacionais que são assinados pelo Brasil, ratificados pelo Brasil e incorporados pelo Brasil, submetem o Brasil a essas tratativas feitas no plano internacional. O Brasil se torna obrigado perante esses acordos que realiza no plano internacional. Vocês entenderam? Então, esses tratados
que o Brasil ratifica são tratados no plano internacional, mas que, uma vez ratificados e incorporados, se tornam leis internas e, portanto, vinculam, obrigam o Estado brasileiro. É por isso que eu vou começar tratando por aqui. Claro que somente mencionando aquilo que diz respeito ao nosso tema. Esta ideia de começar a universalizar temas de direitos humanos, ela ganhou impulso depois da Segunda Grande Guerra Mundial. A barbárie nazista abriu espaço para que proteções no nível internacional fossem fortalecidas, a fim de que os Estados nacionais não se sentissem livres para fazer o que bem quiserem com aqueles que estão em seus territórios. Então, de alguma maneira, uma tendência que já tinha sido iniciada antes ganhou impulso com a experiência do nazismo na Alemanha, sobretudo, né? Então, nós vamos conhecer estas tratativas que dizem respeito e que estão relacionadas aqui com o nosso tema. Começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O artigo 12 diz assim, ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa, então, tem direito à proteção da lei contra interferências arbitrárias na vida familiar. Isso é importante. O Estado não pode, segundo esse artigo da Declaração, se imiscuir nos assuntos particulares das famílias, interferir nos assuntos internos, nas decisões internas das famílias. A Declaração também tratou do direito à educação. E quando tratou do direito à educação, disse que os pais, preste atenção nisso, que isso é importante, têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Os pais podem decidir, segundo esse artigo, o artigo 26 da Declaração, o parágrafo 3º, diz que os pais têm prioridade na escolha do gênero de instrução que eles hão de dar aos filhos. Isso é importante. Na década de 60, 2 pactos internacionais foram adotados, o Brasil os assinou posteriormente, e o primeiro deles, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, disse o seguinte no seu artigo 7º, prestem atenção: ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio, mesma coisa da Declaração, mas agora é um tratado com força de lei. A proteção da intimidade da família, proteção contra interferências estatais indesejadas, arbitrárias no ambiente das decisões particulares de cada família. O parágrafo 4º do artigo 18 deste pacto também diz que os Estados, no presente pacto, comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso dos tutores legais, de assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O pacto está dizendo aqui que será assegurada a liberdade dos pais de dar aos filhos, de transmitir aos filhos o ensino religioso e moral que esteja de acordo com suas convicções. Isso também é muito importante. Vocês percebem que nós temos uma série de garantias que começam no plano internacional, que nos preservam os direitos quanto à liberdade de ensinar aos filhos as nossas convicções religiosas. O tratado gêmeo deste, também de 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, disse o seguinte, que os Estados partes no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso dos tutores legais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado,
e de fazer com que seus filhos venham a receber a educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Mesma coisa, nós temos a ver aqui com o gênero de ensino, também está sendo assegurada a liberdade dos pais de escolher uma escola distinta das públicas e, ao mesmo tempo, se ratifica que os pais têm liberdade. Eles podem educar os filhos moral e religiosamente de acordo com as suas próprias convicções. Estão acompanhando, sim ou não? Agora, por outro lado, veio a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. E aí nós já estamos em fins da década de 80, chegando ali na década de 90. E esta convenção, ela também disse que os Estados-partes respeitam as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais e garantiu que é deles a responsabilidade de orientar, de instruir apropriadamente a criança, de modo consistente, com a evolução de sua capacidade, no exercício dos direitos reconhecidos, etc. E o artigo 18 desta convenção, eu estou falando agora da Convenção sobre os Direitos da Criança, o artigo 18 dela diz que ambos os pais têm responsabilidades comuns na educação. Então, aqui já está assegurando que na educação o pai e a mãe têm direitos iguais. A responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança é dos pais, isso também é muito importante. A convenção está assegurando a responsabilidade primordial dos pais. Agora, a Convenção sobre os Direitos da Criança, esta de 1989, inaugurou, por outro lado, uma nova fase no tratamento da criança e do adolescente, porque até então vigia uma fase chamada fase tutelar, em que a criança era objeto de proteção. Esta convenção inaugurou uma outra fase, uma fase conhecida como fase de proteção integral, em que criança e adolescente passam a ter direitos próprios, passam a ser sujeitos de direitos próprios, direitos que podem ser invocados, inclusive, contra os pais. E aí nós temos, digamos, uma revolução aqui no tratamento da criança e do adolescente. Então, em resumo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e estes documentos juntos, eles são chamados no plano internacional de Carta Internacional de Direitos Humanos, e eles dizem basicamente que a família, a proteção da família, do lar e do domicílio estão assegurados contra ingerências arbitrárias, eu já disse isso para os irmãos. Os pais têm liberdade para escolher o gênero de ensino e a escola, distinta inclusive da escola pública para os seus filhos, e os pais têm a liberdade de transmitirem aos seus filhos ensino religioso e moral que esteja de acordo com suas convicções. Por outro lado, vem a convenção, inovando, trazendo para o cenário a doutrina da proteção integral, dizendo que criança e adolescentes são agora sujeitos de direito e não mais objetos de proteção, de tutela. E esses direitos podem ser invocados contra qualquer um, inclusive contra os pais. Vamos lá. Saímos das Nações Unidas e vamos para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Na América Latina, melhor, nas Américas, no ambiente dos Estados americanos, veio a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, pouco antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro veio isso, questão de meses de diferença, e essa declaração também dedicou atenção especial à família. Para aquilo que nos interessa, ela disse
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à honra, à reputação e à sua vida particular e familiar. Ao tratar desses direitos, previu que toda pessoa tem o direito de auxiliar, alimentar, educar e amparar os filhos menores de idade, e os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais. Uma linguagem bíblica, né? Isto foi feito em 1948. Uma linguagem de cunho eminentemente cristão. Os pais têm o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os filhos menores de idade. Os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais e de auxiliar, alimentar e amparar sempre que precisarem. O artigo 30 da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, também trouxe a ideia de proteção contra ingerências arbitrárias. Artigo 11, por exemplo, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio, etc. Aqui está a proteção contra interferências arbitrárias. No artigo 12, que regula o direito à liberdade de consciência e religião, a Convenção Americana de Direitos Humanos disse o seguinte, os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Mesma coisa do plano internacional. Os pais têm direito de transmitir aos seus filhos as suas convicções religiosas e morais. Estão acompanhando? Eu saí das Nações Unidas e estou no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Atenção para isso. Uma das competências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi fundada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né, é responder a questionamentos propostos pelos Estados, que são parte dos Estados da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Em resposta, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emite opiniões consultivas. E essas opiniões consultivas, prestem atenção nisso, segundo a própria Corte, obriga os Estados americanos. Então, aquilo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz em sua jurisdição consultiva, em sua competência, melhor, consultiva, obriga os Estados. Aí, a Costa Rica consultou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu em resposta uma opinião consultiva agora de 2017, interpretando os dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos, dizendo que o Estado deve facilitar, por ato administrativo, basta ir no cartório, o reajuste de documentos públicos para adequação ao gênero autopercebido. Então, uma pessoa não cisgênero, vocês se recordam desse conceito, ela se percebe com um gênero diverso do sexo biológico. Esses são os conceitos. Eu estou apenas relatando, não estou por hora fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Vocês estão me entendendo, né? Então, uma pessoa que se percebe com gênero diverso do sexo biológico, segundo esta opinião consultiva, ela tem direito de, sem processo judicial, ela vai no cartório e diz, eu estou aí registrado como João, mas quero que você mude aí, tabelião. Registre aí agora Joana. Eu estou registrado aí como do sexo masculino. Quero que você mude aí. Bote aí que eu sou do sexo feminino. E agora, no Rio de Janeiro, os cartórios já são obrigados a incluir um novo campo. Não é só gênero feminino ou masculino, também há um gênero lá, não binário, o gênero não binário. Isso já faz parte do registro civil no Estado do Rio de Janeiro. Já está colocado dessa maneira.
Então, a Corte, preste atenção aqui, a Corte Interamericana de Direitos Humanos está dizendo que a pessoa tem direito a mudar o nome, mudar o prenome e mudar o gênero direto no cartório. Agora, na oportunidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aplicou o mesmo entendimento a crianças e adolescentes. O argumento foi o seguinte: crianças são titulares de direitos. São titulares dos mesmos direitos que os adultos. São titulares de todos os direitos reconhecidos na Convenção Americana. Disse, a propósito, que o direito à identidade de gênero é aplicável a crianças que desejam apresentar solicitações para que se reconheça nos documentos e nos registros sua identidade de gênero autopercebida. O que a Corte está dizendo é que crianças e adolescentes têm o direito, porque são titulares de direitos, direitos exercidos, inclusive contra seus pais. E elas podem ir no cartório, segundo o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E mudar o prenome e o gênero. Bom, em síntese, no sistema interamericano, nós temos a proteção da família, do lar, do domicílio contra ingerências arbitrárias, liberdade dos pais para transmitirem aos filhos ensino religioso e moral que esteja de acordo com suas convicções, deveres mútuos entre pais e filhos no que diz respeito ao auxílio, à alimentação e ao amparo. E por meio desta construção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, criança é sujeito de direito e pode alterar seus documentos direto no cartório. Agora, eu quero que os meus irmãos percebam que nos sistemas da ONU, como também nos sistemas interamericanos, está garantida a liberdade dos pais de transmitir a seus filhos o ensino religioso e moral. Mas, por outro lado, há o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que podem, inclusive, ser reivindicados contra os pais. Afinal de contas, os pais podem ou não transmitir seu ensino religioso? E isso não inclui impedir que o filho vá ao cartório e mude seu prenome, seu gênero? Veja, eu estou citando documentos da década de 50, da década de 60 e depois do final da década de 80. Segundo os teóricos dos direitos humanos, todos esses direitos precisam ser interpretados de maneira evolutiva. Eles não podem ser interpretados à luz da mentalidade da década de 50 e da década de 60. Eles precisam ser interpretados de maneira evolutiva, de modo que pouco importa aquilo que os realizadores dessas declarações pensavam na década de 90, de 70, de 60 e de 50. Por isso que pode significar muito pouco hoje artigos que permitem que os pais transmitam a seus filhos suas próprias convicções, porque, na verdade, se lhes for retirado o direito de impedir certos atos dos filhos, a letra daqueles pactos mais antigos se torna morta. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, gente? Agora, preliminarmente, e já terminando, que crianças sejam resguardadas em seus direitos contra abusos e crimes, quem haveria de discordar, não é? O artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, verificada a hipótese de maus tratos, opressão e abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Vocês estão me entendendo?
Então, é isso mesmo. As crianças precisam ser resguardadas contra abusos, crimes, exploração sexual. Agora, por que crianças poderiam impor aos pais, imagine, restrição na fiscalização do seu celular, para que tenham seu respeito e intimidade protegidos? Uma criança de 8 anos, 9 anos, 11, um adolescente de 12 ou de 13 procura o conselho tutelar e diz: senhor conselheiro, eu vim aqui denunciar meu pai. O que foi que seu pai fez? Ele não tem respeitado a minha privacidade. Ele quer saber, pasme, senhor conselheiro, ele quer saber até o conteúdo das minhas conversas no WhatsApp. Agora imaginemos uma outra situação. O conselho tutelar é procurado agora por uma criança de 13 anos, quer dizer, um adolescente de 13 anos, para comunicar uma denúncia. Meus pais não permitem que eu adeque meu gênero autopercebido nos documentos públicos. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. Eu estou dizendo o seguinte para os meus irmãos, prestem atenção nisso. O cenário já está feito. O cenário já está feito. Os atores internos que podem colocar algum tipo de empecilho. Notários, os registradores, os juízes, os promotores de justiça, e os atores internos desse mundo podem, mas o cenário já está aberto para que estas coisas aqui que coloquei para vocês sejam possíveis para ontem. Vocês estão me entendendo, gente? Fica aqui essa notícia a partir da normativa internacional. No próximo encontro, eu vou falar basicamente 3 coisas com vocês. São temas importantes que dizem respeito ao nosso assunto aqui sensível, né? Eu vou falar sobre a Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, para as leis internas. Vou conversar também com vocês sobre o tema recentíssimo da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. E vou tratar também sobre ensino doméstico, ou ensino familiar, ou homeschooling. São temas recentes, o Supremo tratou recentemente disso. E, veja, Lei da Palmada, como ficou conhecida, também Lei Menino Bernardo, é a mesma lei. Vamos tratar sobre homeschooling, vamos tratar sobre vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. Casos têm sido levados à justiça, porque foi assegurado os direitos iguais do homem e da mulher, do pai e da mãe, quanto à criação dos filhos. Para assegurar esses direitos, para que pai e mãe não se sobreponham um ao outro, qualquer dos cônjuges ou qualquer dos pais podem recorrer ao judiciário. E casais têm procurado o judiciário, porque às vezes um quer vacinar, o outro não quer. Nós vamos tratar um pouco sobre isso no próximo encontro. Eu quero agradecer a paciência dos irmãos, porque eu não cheguei no meu ponto ainda. Eu estou talvez abrindo um caminho aqui para a gente entender o mundo em que nós moramos. Porque é necessário entender o tamanho do desafio. Vamos ficar de pé. Senhor, nós intercedemos nesse momento pela igreja, intercedemos pelas crianças, intercedemos pelos adolescentes, intercedemos pelos pais e pelas mães
intercedemos pelas famílias, intercedemos pela fé cristã, intercedemos suplicando a Ti pelo progresso da palavra de Deus, pelo avivamento da Tua obra. Nós intercedemos a Ti suplicando, Senhor. Nós somos agora suplicantes de olhos abertos. E nós pedimos a Ti que Tu nos dês uma compreensão larga do nosso tempo, ao mesmo tempo em que Tu nos dês uma compreensão profunda da Escritura Sagrada. Ajuda o Teu povo, Senhor, a criar filhos neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar. Diaconia.